Então, Isso, melhorou. melhorou? Melhorou um pouquinho, tá bom. Tá, vai me sinalizando aí. Então, gente, Vamos testando. bem-vindos ao podcast Tempo de Sentir mais uma vez, né? O podcast Tempo de Sentir é um espaço onde a gente aborda os temas sobre saúde mental, autoconhecimento, desafios emocionais e outros temas voltados para a saúde mental mesmo, né? E nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. E para falar sobre esse assunto e bater um papo com a gente convidou aqui a psicóloga clínica, não é isso? Tatiane Sim, Anjos. Tatiane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Me sinto honrada, né, de falar de um tema tão importante, né, e falar um pouquinho de mim brevemente. Meu nome é Tatiane, sou psicóloga clínica, atuo na clínica com crianças, adolescentes e adultos atualmente. E, por coincidência, é um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre relacionamentos, né? Então, assim, quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes, eu logo aceitei, que eu acho muito importante a gente trazer essas questões, assim, até para autorreflexão, né? Não só pro outro, né? Para uma autorreflexão mesmo. Sim, E vamos falar um pouquinho aí desse tema que, ao mesmo tempo, é um pouco polêmico, né? é verdade, é verdade. Então, relacionamentos tóxicos, a gente costuma pensar sempre no mal, naquela pessoa que faz o mal para a gente, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho o que de fato é o relacionamento tóxico. Então, na verdade, todas as relações que nos atravessam, né, são formas de pensar e sentir. Eu falo que assim, o relacionamento tóxico, muitas vezes, a gente passa a olhar o que o outro traz para gente. Mas será que nós também não estamos sendo na vida de alguém? Será que não estamos sendo tóxicos na vida de alguém? Né? Então, vale pensar que isso serve para os dois lados, né? Uma reflexão que convida tanto para a gente quanto para a gente analisar a nossa volta. E o relacionamento tóxico, ele é aquele que vai te gerar insegurança. Ele é um relacionamento que não te dá conforto, que você foge de si mesma, que você não se encontra, que você se anula pelo outro, onde existe um ciúme excessivo, cobranças excessivas, aquele cuidado, sabe? Aquele excesso disfarçado de carinho, Sim, onde a pessoa consegue te controlar através daquele cuidado de fazer dependente, né? Muitas vezes a dependência emocional também entra muito nesse contexto. sim. Então, é tudo que te anula de si, é aquela relação que você não se reconhece dentro dela. E é basicamente isso, né? Quando a pessoa precisa não ser para que o outro seja, né? Que o outro conduza. Ela se anula, né? Sim, exatamente. O relacionamento tóxico, ele começa de uma forma muito bonita, né, doutora? Sim, Ele começa com aquele conto de fadas e a pessoa ela vai tomando conta da tua vida, assim, de uma maneira onde ela consegue entender qual é o seu ponto fraco e usa aquilo contra você. exatamente. Você falou tudo. E assim, eu percebo que as relações, elas normalmente são silenciosas, assim como você disse, né? O outro ele chega silencioso, ele traz o melhor de si, ele te cerca de cuidados, né? Onde você se vê em um ponto dessa relação que você se vê tão dependente daquilo que você não consegue sair. E ele te faz depender dele, né? Ele te faz ser dependente daquele cuidado, onde você pensa antes de sair e aquilo te fere só de pensar em não estar mais naquela relação. Sim, Então, é muito silencioso, sabe? É importante a gente ter esse cuidado de identificar o que é cuidado, o que é excesso, o que é controle. sim, Porque muitas vezes essa forma, né, muitas vezes disfarçada de uma certa carência, talvez, nos faz enxergar amor onde não existe. E o sim, relacionamento vai seguindo para uma situação onde você não se vê numa condição de sair,
né? Muitas vezes por questões financeiras, você pode ficar preso a isso, né? Que acontece muito também. Muito. Então, envolve tantas questões emocionais, o próprio padrão, né? Que a pessoa viveu, como ela aprendeu, o que que é o amor, o que que é o amor para ela, como que ela aprendeu lá atrás, né? E isso entra muito na questão da valorização. E quando a pessoa não se valoriza, ela acha que não merece algo melhor, que não encontra algo melhor, aquilo para ela basta. E tudo Sim. aquilo que acontece passa a ser normalizado por É, essa dependência. na verdade, a pessoa não viveu nenhum relacionamento saudável ainda e acredita que aquilo seja saudável porque não tem exemplo do que é bom. Exato. Ou pode repetir ciclos, né, também, de um relacionamento para o outro, os padrões se repetirem. Sim. Então, isso é muito comum também. Isso vem um pouco da forma da criação, do que a gente vê em casa, né, Lucia? Sim, sim, é o que você aprendeu ao longo da sua vida, né? Vamos voltar lá atrás, na nossa infância, por exemplo, onde a forma como seus pais, a sua família te amou, o que você viu, né? A forma como aquilo foi conduzido, foi sendo formulado ali, né? De uma forma onde hoje os seus relacionamentos, eles vão refletir muito do que você viveu no passado. E esses padrões a gente precisa começar a identificar para ter esse cuidado de não repetir esses ciclos e esses padrões e conseguir identificar, né? E ter força também para sair se assim for. A Nesse questão da caso, autoestima. a gente vê às vezes isso em relacionamentos assim, de família mesmo. Às vezes a gente sabe que uma mãe nossa vive assim, Sim, ela tem esse tipo de relacionamento e a gente carrega isso para a nossa vida adulta, né? exatamente. E os relacionamentos tóxicos, eles circulam também por todos os ambientes que a gente vive, né? É toda a relação que nos atravessa, seja no trabalho, as amizades, né? Um relacionamento conjugal, com certeza, mas assim é tudo. Até mesmo uma mãe, né? A maternidade, às vezes, pode ser tão excessiva, né? Que ela pode ser prejudicial. E essa questão mesmo que você falou, né? Do passado, muitas vezes a gente traz feridas que perpetuam e que a gente não se permite curar, que a gente não se permite olhar. Então, quando a gente fala de uma relação tóxica, a gente está envolvendo ali não só a pessoa em si, mas tudo que aconteceu em volta dela, né, durante toda essa trajetória. E E a é gente, importante. a gente consegue diferenciar uma dependência emocional para um relacionamento tóxico, assim? Sim, eu acho que a dependência ela fala mais de você, né? Ela é, digamos assim, o que você consegue ou não em relação àquele relacionamento ali, dependendo, como eu disse, da questão financeira. Muitas mulheres hoje, né, a questão da dependência entra naquele ciclo do, como que eu posso dizer? Da esperança de mudança mesmo, né? O que a mulher idealizou lá atrás, no início do relacionamento, o que era bom, o que era legal, e aí a mulher vive naquela esperança, né? No caso, a mulher que eu digo assim, que normalmente isso é mais comum em mulheres, né? Mas isso Sim. engloba todo mundo. Então, assim, quando você fala da dependência, ela é um pouco mais complexa nesse sentido, porque muitas vezes a pessoa não consegue sair por questões de família, julgamento. É, a mulher muitas vezes se cobra por ser solteira, por ser uma mulher divorciada, por ser mãe solteira. Então, essa dependência faz com que ela permaneça muitas vezes sem querer estar naquela relação. Agora, o relacionamento tóxico, ele é aquele que a gente pode dizer assim, que ele não dá para o outro, né, a liberdade de ser quem ele é. A pessoa sufoca tanto aquela relação, ela é uma cobrança excessiva, digamos que assim, é tudo muito intenso ali, sabe? Na dependência, você normalmente não consegue sair por questões, assim como eu falei, mas no relacionamento tóxico eu identifico dessa forma. Eu acho que as pessoas, elas muitas vezes têm essa dúvida e confundem e falam que a relação tóxica é a mesma da dependência. E É. existe essa diferença, né? O relacionamento tóxico, ele é aquele onde você não permite que o outro seja quem ele é, você diminui, você anula, invalida, você culpa.
né? Assim, na dependência emocional, a fortalecer a autoestima nos dois casos é essencial, Sim. né? Para que a pessoa consiga identificar e ter essa clareza do que ela está vivendo dentro dessa relação. Mas as duas Eu a- andam juntas, tá? É bem é, interessante. a relação tóxica, né? Esse relacionamento tóxico é um relacionamento, ele te diminui também, né? Ele usa as coisas que você tem mais seu ponto fraco Sim, para poder te desmoralizar, te humilhar de alguma forma. A dependência emocional, às vezes a pessoa não é tão culpada assim. Às vezes você está com um sentimento tão aflorado por diversas questões que você tem de você, diversas faltas que você tem dentro de você, e o tóxico é aquele que sabe o que está fazendo. sim, A dependência emocional, às vezes a pessoa não sabe que ela está prendendo você emocionalmente e às vezes confunde, né? Porque as pessoas falam, não, exato. o meu relacionamento, o meu namorado eu vivo um relacionamento tóxico com ele. E às vezes não o tóxico, às vezes ele está fazendo isso inconscientemente. Sim, Mas você está tão dependente, achando que aquilo é o seu mundo, que você que está vivendo aquilo mais na relação e a pessoa às vezes não está sabendo o que está te passando, está te dando. sim, exatamente. É por isso que eu falo que assim, a gente precisa começar a identificar esses padrões, porque quando você se anula pelo outro, né, você acaba não se encontrando naquela relação. Sim. O medo, a culpa, né, tudo isso prende, e faz com que a pessoa não consiga romper. Então, assim, é importante fortalecer a autoestima, é importante ter esse conhecimento, saber identificar quando a relação te anula e que você percebe que aquilo não é mais saudável, sabe? As falas, normalmente, elas vão se modificando ao longo do tempo. Por exemplo, no início da relação tudo é lindo, tudo é um conto de fadas, e aí, com o tempo, você começa a perceber, porque ninguém sustenta, digamos que assim, um personagem por muito Meu tempo, né? personagem. A personalidade, ela vai ficar em evidência em algum momento ali. Então, muitas vezes, essa dependência emocional faz com que a pessoa também enxergue um relacionamento como saudável, porque ela acredita que é aquilo que ela merece. É. É o senso de merecimento, né, que as pessoas têm de si mesmas, assim, a questão da autoestima, a forma como ela aprendeu a se relacionar. Então, se esse padrão, ele não é, digamos que assim, corrigido, vamos usar essa palavra, ele vai se repetir. E muitas vezes, o que você aprendeu com a sua mãe ou com o seu pai, você vai repetir esse ciclo, né, com as suas relações. Então, é É. importante saber identificar, saber separar, mas eu digo que, assim, as duas andam meio que juntas. Eu acredito que a gente precisa começar a identificar isso, para a gente conseguir permanecer em relacionamentos saudáveis, sabe? Eu acredito que uma dependência emocional ela pode virar uma tóxica, né? Ela Exatamente. é o caminho para isso, né? O É o caminho caminho. inicial. Relacionamento, eu falo que assim, ele é tão particular que cada um traz dentro de si, né, o que aprendeu mesmo, o que acredita. E muitas vezes nessa ansiedade de estar com alguém, a gente deposita sentimentos e emoções que sufocam a relação, sabe? Então, por isso que eu falo que é válido a gente analisar esse contexto na amizade, no trabalho, porque está ao nosso redor o tempo todo, O né? tempo São todo. todas as relações que nos atravessam. Eu posso estar sendo uma amiga tóxica para uma colega e eu posso não estar percebendo isso na minha cobrança excessiva. Por exemplo, você não respondeu minha mensagem, te mandei uma mensagem, você não me responde, sabe? Aquelas cobranças de, por exemplo, um amigo que não se vê há um mês, que tem a necessidade de estar se encontrando. Então, assim, é soltar, é deixar fluir, sabe? Deixar com que as coisas fiquem leves mesmo, sabe? Exi- Porque o outro. Existe, existe algum tipo de perfil assim, doutora, que a pessoa, que você vê muito, existe um perfil de pessoa que geralmente se envolve em relacionamentos assim, Você fala no tóxico ou na no dependência? tóxico? No tóxico, são pessoas que normalmente carregam feridas emocionais, que a gente pode chamar de
os padrões se repetindo, né? Por exemplo, uma pessoa que foi traída. Vou dar um exemplo aqui de alguém que foi traído e ele tem medo de passar para um outro relacionamento e aquele ciclo se repetir. O que que ele faz? Ele vai cercar aquela pessoa de cuidados, fazer com que aquela pessoa enxergue aquele amor, aquele amor. E quando a pessoa se vê dentro daquela relação, ela não consegue sair. Porém, quando uma pessoa ela quer te prender a ela, por exemplo, ela tem medo de ser traído, ela vai fiscalizar todas as suas redes sociais, telefone, ela vai manter o controle sobre a sua vida. E esse controle, essa manipulação, que a gente pode chamar assim, né, chega a ser invasiva, ela começa nesses cuidados. E aí você não vai conseguir, em certo ponto dessa relação, enxergar que é aquilo, que essa pessoa possa estar fazendo isso com você. Mas ela é tão boa, ele é tão agradável, ele não é capaz de fazer isso. Mas Isso é tudo isso, amor, isso é amor, exatamente. é excesso de cuidado. Excesso de cuidado, isso. Então a pessoa traz de um outro relacionamento, de outras relações, seja ela de amizade, de um trabalho, de um relacionamento conjugal, feridas que ela vai depositando em outras pessoas, ou seja, uma insegurança, e essa insegurança faz com que o outro ele não consiga ter uma vida livre, porque ele Sim. precisa o tempo todo estar se justificando, dando satisfações. É como se ele realmente tivesse o tempo todo com uma bomba relógio. E essa Sim. bomba relógio pode estourar a qualquer momento. Ou seja, eu preciso sempre me justificar, eu preciso sempre falar detalhes, né? O telefone é fiscalizado. Então, quando a pessoa se enxerga naquilo ali, ela acha que é excesso de cuidado. Ele só está sendo assim porque ele me ama. Porque ele gosta tanto de mim que ele tem medo de me perder. Sabe? Isso, e ele começa a afastar você do seu ciclo de amizade, da sua família, dos seus amigos, Exatamente. porque ele faz com que você fique tão voltada para ele, tão necessitada do carinho, do amor, da atenção, porque aquelas pessoas em volta passam a não ser mais necessárias, Não. porque E você são vê ele como um pessoas, mundo, né? sim. E são pessoas, por exemplo, quando a pessoa se anula da própria família, dos amigos, essas pessoas, elas oferecem um risco para quem está do outro lado, quem está manipulando essa relação. Sim. Por quê? Essas pessoas podem fazer com que a pessoa enxergue que de fato, né, o que realmente está acontecendo dentro daquele relacionamento. Sim. E isso, para a pessoa que consegue manipular, é um risco. Então, ela não quer que essa pessoa se relacione com outras pessoas. Ela quer ter o controle de toda a rede, né? De toda a sua rotina, de toda a rede, tudo que você faz. Porque tendo esse controle, ele consegue te manipular. Porque as pessoas de fora, doutora, geralmente enxergam muitas coisas que a gente não consegue ver quando a gente está presa naquilo, né? Então, Exatamente. esse é um risco para a pessoa que está ali, né? Que está ali numa relação tóxica. Porque quem está mandando na relação, que é a pessoa tóxica de fato, ela está tão acostumada a saber os pontos que mexe com você, que é a sua família, seus amigos, enfim. Sim. E ele traz você para o mundo dele de uma forma tão grande que as pessoas à sua volta, elas perdem o acesso a você. Sim. Elas ligam para você e você não quer mais conversar, você não tem mais assunto, porque aquela pessoa virou seu mundo. Então, você não tem mais o que falar com seus amigos, com a sua mãe, com seu pai, com as pessoas à sua volta. Exatamente. As pessoas perdem completamente o interesse para você. E não é porque você quer, porque a pessoa te manipula ao ponto de você achar que se você não conversar com ele sobre tudo, se você não falar com ele sobre tudo, nossa, mas eu falo sobre tudo com você. Eu converso sobre tudo com você. A minha vida é você. Como é que eu não sou a sua vida? Como é que você não conta tudo para mim? Uhum. Você tem que estar nas minhas mãos, por isso que você tem que contar para mim. Porque você contando tudo para mim, eu vou ter acesso total a você e você vai ficar nas minhas mãos. Eu te controlo como se fosse um fantoche. Exatamente, exatamente. É porque, normalmente, o manipulador, ele conhece as fragilidades, Sim. sabe? Os pontos fracos. Por exemplo, você compartilha algo do seu passado com uma pessoa que é tóxica, ela vai usar aquilo contra você, talvez durante uma relação toda, sabe? Até mesmo ameaças de coisas que você possa ter falado e a família,
né? Acaba que sofre ameaças. Então, assim, eu acredito que quando uma pessoa entra numa relação tóxica, ela fica literalmente, com o tempo, se ela não consegue identificar, ela fica cega mesmo, Sim. sabe? E a família, essa rede de apoio, ela passa a ser uma ameaça. E é o que você falou, né? Assim, as fragilidades, os pontos fracos, o domínio e essa questão de você às vezes não conseguir identificar isso é porque talvez aconteça também de a pessoa não ter conseguido ainda ter relacionamentos, assim como você já disse. Então, qualquer relação que vier oferecer um carinho, um cuidado, ela já é algo que talvez a pessoa pense, será que eu mereço tudo isso? Mas se está acontecendo, eu vou deixar acontecer. E aquilo é impressionante como assim, eu tenho, né, assim, atendo pacientes que estão nessa situação, e eu atendi uma que ela precisou colocar uma medida protetiva depois de muito tempo, né, assim, ela trouxe questões pessoais dela, né, em relação ao relacionamento ter chegado mesmo no nível de medida protetiva, mas ela me conta que no início desse relacionamento, ele era assim extremamente carinhoso, envolveu toda a família dela. E o que mais me chamou a atenção foi que ele fez um laço, ele criou um laço com a família, ao ponto de a família ficar contra ela. Então, ele conseguiu fazer Ele com conseguiu que, trazer sim, todo ele mundo. não manipulou só ela, ele conseguiu manipular toda a família. E chegou num certo ponto onde ela não conseguiu sair, ela fez a medida protetiva, a família está contra ela, eles não concordam com essa medida protetiva porque eles não acreditam que ele possa ser capaz. Ou seja, em resumo, ela perdeu toda a rede de apoio, ela perdeu o suposto amor que ela tinha, né, que ela acreditava, e isso não é fraqueza. Eu falo que reconhecer esses padrões e estar numa relação dessa não é fraqueza. Não é É o fraqueza. que a pessoa dá conta, é o que ela consegue fazer, é a forma como ela consegue se vincular, se relacionar. E fechando nessa questão, essa paciente ela hoje tem essa medida protetiva, ela se arrepende muito. Só que eu falo, você teve os recursos, você teve que lidar com os recursos que você conhecia enquanto você se relacionava com essa pessoa. Enquanto você não se olhou, enquanto você não se cuidou, que você começou a identificar e buscou ajuda, isso não mudou. E assim, tem alguns momentos que eu percebo que ela tem algumas aquelas questões assim de pensar se fez a coisa certa, porque existe muito isso, né? De muitas vezes você não conseguir ter certeza se o que você fez foi certo, medo de arrepender, porque ele ainda procura, né? Através dos amigos, comenta. Então, assim, é muito complicado, sabe? Eu acho que para uma Sim, pessoa conseguir sair de fato de uma relação assim, ela precisa primeiro olhar para si, sim. identificar o que que dentro dela precisa ser modificado para que ela consiga se valorizar, se olhar, se amar com cuidado e começar a se posicionar mesmo, sabe? Ter um posicionamento, não ter medo de se posicionar, que é uma das características que acontece muito também, o medo de se posicionar, de falar, perde o lugar de fala. Ou seja, o seu domínio está todo com o outro, né? Você perde o domínio de si mesma. E tem uma questão também. Quando a gente consegue enxergar que a gente está vivendo tudo isso, e quando a gente sai, enxerga e tenta voltar para si, para nos amar, nos cuidar, ainda assim tem mulheres que se sentem culpadas. E a Sim, culpa agora não é de permanecer, a culpa agora é de que, meu Deus, por que eu não vi isso antes? sim, Como é que eu fui tão burra? Como é que eu fui tão ingênua? Então você começa a trazer aquilo para você, mesmo depois que você conseguir sair, que é uma vitória, maravilhoso. Você enxergou, você está vivendo uma outra fase da sua vida. E mesmo assim tem um resquício de que, nossa, como é que eu não enxerguei isso? Eu fui burra, ingênua, sabe? E aquilo fica dentro de você, e para você viver uma outra relação depois que você sai é difícil. Porque você fica com medo de não enxergar novamente, porque você não aceita não enxergar de novo, sim. não perceber de novo. Como a mulher, não só a mulher, né? A gente está falando de mulher que sofre mais nessa área.
Mas, assim, como a gente é frágil e, ao mesmo tempo, a gente consegue se sentir culpada de viver isso. Como, né? Mas, assim, eu falo que a gente lida com os recursos que a gente tem. E não é errado gostar, se apaixonar, se envolver. Um relacionamento não significa que o outro será igual, né? Isso é fato. Sim. E a mulher se culpa, porque eu acredito que, assim, normalmente nós mulheres, nós nos culpamos mais, né? Em todos os âmbitos da nossa vida, né? Tanto na maternidade quanto no trabalho. E eu vejo, assim, mulheres que não conseguem romper com esses ciclos e muitas vezes permanece, né, a todo custo, colocando até mesmo os filhos, a família em risco, mas é porque não existe uma força para sair, porque não é simples sair, não é fácil sair. São mulheres que são fortes, mas ao mesmo tempo são frágeis, não é fraqueza, né? Eu acredito que assim essas relações ela tem aquele ciclo, né? Assim de alternar carinho com frieza. Então isso confunde muito. Será que eu não dou mais uma chance? Será que ele não vai mudar? Às vezes se apega também ao que foi no início, né? Eu tenho esperança que ele vá mudar e ser quem ele era antes. Ele não era assim, foi alguma coisa que eu fiz. Sim, E é exato. aquela coisa, as pessoas, elas confundem muito a sensibilidade de uma mulher com a fraqueza de uma mulher. Sim, A gente é pode ser verdade. sensível, como homem também pode ser sensível. É muito diferente de você ser fraco para você ser sensível. A sensibilidade são pessoas que sentem. Sim, A fraqueza é uma outra coisa. Você não é fraca, você só sente demais, você só ama, você só se expressa, você sente com amor, você sente com intensidade. Então é sim, completamente diferente de você ser fraco. Fraco é justamente ao contrário. É quem usa do seu amor, da sua entrega, da sua paixão, do seu carinho para poder manipular aquilo contra você e te fazer enxergar uma pessoa mínima, te dar migalhas, te oferecer pouco e achar que aquele pouco é o suficiente para você ficar. sim, Porque a pessoa do início dá muito, né? Eu dou muito amor, eu sou perfeito, sou maravilhoso, envolvi sua família toda. E depois ela para de dar aquilo. Então você fica ansiosa por aquele amor que você tinha no início. E sim, no decorrer do tempo, ele para de dar e começa a te dar migalhas só para você não ir embora. exatamente. Então, ele vai dando migalhas, vai dando um pouquinho aqui, vai dando um pouquinho ali, porque ele sabe que se ele parar totalmente também, é capaz de você enxergar. E ele quer continuar naquele ciclo. Então, ele te dá o pouco para que você permaneça no pouco e ache legal ficar ali. Sim, mas é quando eu falo do senso de merecimento, sabe? Eu acho que uma pessoa, quando ela fortalece a autoestima, que ela busca o autoconhecimento, ela não permite que alguém a invalide, Sim, sabe? O posicionamento, sabe? Saber se posicionar diante de situações que são desconfortáveis, aprender a observar esses desconfortos, sabe? Eu não posso e não preciso me anular para que o outro fique confortável, sabe? Amar não é simplesmente entregar tudo que eu tenho e não receber nada em troca. Então, fortalecer essa autoestima é muito importante para que a pessoa consiga ter esse senso de merecimento, porque o que o outro entrega, aliás, o que eu entrego, né, é responsabilidade minha. E o que o outro me dá, o que eu recebo, é responsabilidade dele, mas a forma como eu lido com esse ciclo é responsabilidade minha. É sim, claro que, como eu disse, não é fácil, é difícil, muitas vezes identificar, porque o excesso de cuidado, o carinho, ele faz com que a pessoa se confunda mesmo, sabe? Isso não é o momento, será que ele não vai mudar? E fica presa nesse ciclo, e muitas vezes até a própria família, quando vai intervir ou vai falar algo, perde a voz, as porque pessoas têm muito medo de ficar sozinhas, doutor. Eu acho que as pessoas têm um medo da solidão tão grande, acha que não vai conseguir ser feliz, acha que é aquele amor próprio que ela mesma deveria ter por ela, né? sim, Aquele amor, aquele cuidado, ela acha que não vai suprir a necessidade dela. Só que as pessoas precisam entender
que se você está bem sozinha, você vai conseguir ter qualquer relação. Porque você vai saber o que você gosta, você vai saber para onde você quer ir, você vai saber o que você merece receber. E quando Sim, você sabe tudo isso, qualquer relação vai ser ótima para você. Porque aquilo dali só vai vir para somar. Ela não vai te manipular, ela não vai te usar, porque qualquer sinal de usar e tirar isso que eu consegui para mim, você vai perceber. sim. Então é muito importante esse autoconhecimento, é muito importante a gente saber o que a gente quer, né? O que a gente merece principalmente. Porque quando a gente sabe o que a gente merece, qualquer sinal de migalha para a gente está saindo fora, né? Exatamente, exatamente. E é bem isso que você falou. Quando a pessoa se conhece, ela não permite, né, que o outro ofereça migalhas, assim como você. O som, eu não estou te ouvindo. Foi, voltou. Quando você fala, né, quando as pessoas se permitem receber migalhas, Sim. o que que é uma migalha para você? O que que é uma migalha para mim? O que que é para o outro? É o que te limita, né? Sim. Será que isso que eu recebo não é tudo que eu recebi até hoje? Será que isso que ele me dá não é tudo que eu já recebi? Ou talvez eu não recebi isso ao longo da minha vida? E hoje, mesmo diante desse sofrimento, mesmo diante dessa cobrança, eu normalizo tudo isso, sabendo o que acontece à minha volta, porque eu nunca recebi isso. E ele me oferece algo que, para mim, sustenta tudo que acontece na relação. Sim. Então, o que para mim é comum, para você pode não ser e vice-versa. Então, quando eu penso que uma pessoa aceita uma relação dessa forma, o que que para ela, qual o parâmetro dela do que é bom, do que é ruim, do que Ela é não tem. merecedor, É, ela não tem. O que que é. ela acha que ela merece? E Sim. aí, numa situação ou outra, ela recebe, vamos dar um exemplo aqui, é, aí teve alguma briga, algum desentendimento, e aí a pessoa sabe como contornar essa situação, faz com que você se sinta amada naquele momento, te dando um presente, né? Enfim. E aí você pensa, é só uma fase e vai passar. Mas Sim. aquilo é o que ela aprendeu sobre o amor, sobre o que ela entende sobre merecimento, sobre o que talvez ela nunca teve. Sim, Por isso é que aquilo que a gente falou no início, né? Como é que eu vou querer ter um relacionamento saudável se eu não sei o que que é? exato, Eu quero ter um relacionamento saudável, é o meu desejo, é o desejo de todo mundo ter um relacionamento bom, bacana, saudável. Só que como eu vou saber distinguir o que é isso, saber o que é isso, se eu nunca vivi? exatamente. A base que eu tenho é de gritar, de manipular, de brigar, enfim, de gritar. Para mim, aquilo dali é normal. O que acontece? É igual que muita gente fala, acontece. Ele está gritando comigo, mas acontece, todo mundo fica com raiva. Só que aí não é uma vez, não são duas vezes, Não, três vezes, quatro vezes. Quando aquilo vira uma rotina, um você tem que ciclo, né? perceber que aquilo não é normal. Como é que uma pessoa que me ama tá gritando comigo todos os dias, me xingando todos os dias, me rebaixando todos os dias? Aquilo dali, de alguma forma, sabe, tem que chamar a atenção. Sim, É muito grave isso, porque a gente fala tanto, né, dessas questões tóxicas, né, e que muitas coisas a gente não percebe, porque tudo começa com uma sutileza, né? muito. Tudo vai assim tão sutil, tão pequeno. De repente eu estou aqui falando com você, no outro dia eu dou um grito em você, aí no terceiro dia eu dou um grito, dou um empurrão, no outro dia eu dou um grito, um empurrão e não deixo você falar com seus amigos. E tudo vai numa crescente tão grande. Eu estou aqui com uma pergunta, eu não quero passar essa pergunta, aí deixa eu voltar aqui só para não me perder, doutora. Está aqui, ó. Tá. Na visão da psicanálise, da psicologia, por que tantas pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos, mesmo sabendo que estão sendo destruídas emocionalmente? Quem perguntou foi o Giovanni Balboa, que é o que a gente falou, né? Ah, que legal. Obrigada por ouvir. As pessoas permanecem por medo, né? Por medo de Sim, não conseguir alguma coisa melhor, porque elas não sabem o que elas merecem.
Sim. não é? É importante falar também que muitas vezes essas pessoas são muito julgadas, sabe? É aquela famosa frase: se sabe que sofre porque não sabe, tá apanhando porque quer, sabe? É um julgamento porque, assim, as pessoas não encontram na sociedade um apoio, muitas vezes encontram esse julgamento. Então, quando a gente fala por que as pessoas não saem, mesmo sabendo o que acontece dentro daquela relação, ou até mesmo não tem conhecimento, porque assim como eu te falei agora, muitas pessoas normalizam, porque o que para você é um parâmetro excessivo, para mim talvez não seja, e para outras pessoas também não. Então, dentro de um relacionamento, existe aquele termômetro, aquele filtro que cada um faz o seu. Filtro esse que vem de tudo que você aprendeu, de tudo que você acredita que é um relacionamento, né? Muitas vezes, eu falo que a gente precisa se perguntar, dentro de uma relação tóxica, eu tenho que me anular para essa relação? Essa relação me deixa saudável, confortável? Posso ser quem eu sou? E se essa pergunta voltar para você como um não ou uma dúvida, você já tem a resposta. Mesmo que você fique com dúvida, a dúvida já é a resposta. É. Então, né, respondendo, né, a pergunta dele, é muito complexo porque o universo do outro, ele é tão peculiar, ele é tão individual e que a gente não consegue dizer em palavras que é por A ou B, sabe? Cada um vive dentro da sua individualidade e eu acredito que, assim, quando você consegue identificar, consegue ter forças para sair, já é um outro recomeço que pode ser difícil, porque você vai ter que abandonar tudo que você aprendeu durante a sua vida toda. Sim. É como se fosse dar um reset, sabe? Resetar tudo que você aprendeu. Então, isso dói, mudar dói, sair da zona de conforto dói, Sim. sabe? Me ver sem aquela pessoa dói, me Sim. sentir sozinha. Então, às vezes, eu normalizo porque eu não tenho força para sair, Sim. E sabe? quando você tem uma rede de apoio, é tão mais. Eu não vou falar que é fácil, mas quando você tem uma rede de Conforta, né? apoio, você sabe que mesmo quando você sai machucada de uma relação dessa, você tem um abraço verdadeiro ali de alguém que te ama. Você Exato. tem uma mãe para olhar para você, você tem uma irmã, amigos que, mesmo você passando por tudo isso, eles voltam. Sim. Porque tem pessoas de fora, porque elas sabem do que você está vivendo. E às vezes Uhum. viveu algo parecido e conseguiu sair. Então elas voltam para te abraçar. E você, graças a Deus, não perde aquela amizade. Tem pessoas Sim. que voltam porque conhecem, sabem como é que é isso, né? Sim. É tão difícil a gente recuperar, voltar para si, né? A gente Uhum. recuperar nossa autoestima é muito difícil, né? Muito. É um trabalho que ele exige constância, ele exige comprometimento mesmo, porque vai mexer com partes que você não está disposto, que você está confortável, vai te tirar do seu conforto. Sim. Então, isso tudo implica em querer. Quando a pessoa quer e coloca e se determina aquilo, identifica isso, não é fácil, não vamos dizer que ela vai conseguir, porque existe por trás uma manipulação, existem pessoas que vão Sim. julgá-la. Então, muitas vezes as pessoas se prendem a isso. Sim. Principalmente, né, assim, vamos dizer que mulheres que são mães, que são dependentes financeiras, são mulheres do lar, que não conseguem ainda enxergar o seu valor além do relacionamento, além da maternidade. Sim. Então, por isso que eu falo que é um universo mesmo muito individual. Sim. E cada relação traz um pouquinho do outro, né? Assim, eu entrego um pouco de mim, na verdade, tudo de mim para o outro, e o outro também para mim. E o que que eu me permito aceitar? O que que eu estou disposta a aceitar em nome desse relacionamento? E quando você entrega muito, quando, na verdade, não é muito, como você falou, quando você se dá por completo, você está entregando o seu 100%. É por isso que quando você se quebra por seu 100%. Você está dando tudo na mão de uma pessoa. E para você resgatar esse tudo, não é resgatar 50%, você está resgatando o seu todo. Sim, É aquele todo que você tinha. É sim, aquele 100% na mão de uma pessoa, né? E como é difícil voltar, né? Resgatar.
Tem uma pessoa que está falando aqui, muitas pessoas levam uma relação tóxica por medo do novo e por medo de ficar sozinho. E até recomeçar, né? A pessoa está aqui falando. Muito, muito. As pessoas, elas têm medo de ficar sozinha. Elas têm medo de que elas não consigam encontrar isso em uma outra pessoa, em uma outra relação. Né? Esse medo de recomeçar é complicado, né? Porque a gente fala assim, só é você deixar a pessoa. Você deixa, termina e recomeça uma outra relação, ok. Mas quando você não se cura, você vai levar isso para todos os relacionamentos que você tiver. Você vai ter, em 2 anos, 3, 4, 5 relações. Em todas essas relações, você vai levar a mesma coisa, a sua insegurança, você vai levar a sua falta de autoconhecimento, e as pessoas que percebem isso, elas vão, o que elas vão fazer? Vão fechar você num ciclo, e todo relacionamento você vai estar fechada nesse ciclo, porque você não sabe quem você é, você não sabe de que você gosta, você não sabe para onde você vai e o que é bacana receber. Então, qualquer coisa que você receber está ótimo. Sim. Né? É um ciclo, né, que Sim. a pessoa se permite que o outro dirija a própria vida, Sim. sabe? E isso é o que eu falo, assim, não é fácil uma pessoa sair de uma relação e não é fácil também identificar. Existe muito julgamento da sociedade, muitas vezes a rede de apoio, né, que não se permanece, assim como você falou. Então, recomeçar dá muito trabalho, né, assim como dizem. E às vezes é muito mais confortável permanecer aqui, porque o novo, desconhecido, talvez ele me dá mais medo do que essa própria relação. Sim. Sabe? E começar do zero. Então, às vezes, é muito mais difícil para a pessoa olhar para si, se curar, se cuidar, do que levar aquele ciclo para diante, assim como você disse. Sim. De ter essa repetição mesmo, sabe? Nos relacionamentos. E muitas vezes eu entrego para o outro uma ferida do meu passado, que ele talvez não tenha nada a ver com aquilo. E eu deposito nessa relação, que passa para outra relação. Então, eu falo que a terapia, o autoconhecimento, você ter aquele momento para se conhecer é tão importante que você começa a identificar no início de um relacionamento. Até num excesso de cuidado, às vezes você já identifica padrões que podem ser, que te despertam um alerta. Sim. E é importante, eu falo, façam terapia. Façam terapia. Se cuidem, porque isso não vale só para relacionamento conjugal, né? Quando a gente está falando aqui, mas em toda a nossa rede, né? Como eu disse, eu posso estar sendo uma amiga tóxica para alguém no trabalho, com um colega de trabalho, na minha família. Mas eu percebo que quando as pessoas se posicionam e começam a se posicionar, algumas pessoas começam a se incomodar. E esse posicionamento vem do quê? De um desconforto que você sentiu com qualquer relação que você tem. Seja com um amigo que fez uma brincadeira que você não gostou, que se sentiu tão amigo, tão íntimo, a ponto de invadir um espaço onde você não permitiu. E te machucar. Sim. E isso para qualquer relação. E quando você se posiciona, você desperta no outro aquele desconforto, porque você apresenta para ele algo desconhecido e algo que incomoda, porque mexe na manipulação. Porque quando você se posiciona, você não permite ser manipulado. Sim. E quando você conhece, entende, sabe os seus valores, você não permite que o outro te manipule, que ele dirija a sua vida. É claro que um relacionamento é uma troca, seja de amizade, conjugal. É uma troca. É uma troca. Exatamente, é uma troca. É uma E troca é você dar um pouquinho e receber. Você dá, recebe, dá, recebe. Você em nenhum momento tem que entregar tudo e ficar zerado. É igual um videogame. Você dá todas as suas vidas e como é que você vai jogar, né? Exatamente. E como eu tenho aqui uma pergunta. Quais sinais mostram que a pessoa começou a se curar? Né? Porque como você percebe, doutora, quando você atende as pessoas assim, quando você percebe que a pessoa está começando a voltar para si? Porque você falou uma coisa interessante, quando a gente começa a dar ordem na nossa vida, né? Enfim, a
a se concentrar na nossa vida, como as pessoas se afastam, Sim, né? E exatamente. quais os sinais que você percebe, assim, que a pessoa está começando a voltar? Então, primeiro, quando ela começa a identificar que aquilo está incomodando, e diante desse desconforto, assim como eu estava falando anteriormente, ela começa a se posicionar. Porque quando você se posiciona, você deixa de se calar, sabe? Você coloca os limites, você se posiciona, fala do seu desconforto, fala o que incomoda, você aprende a dizer não, porque o não, ele existe para ser falado. Quando você começa a se reencontrar mesmo, você não permite que aquela relação seja todo o contexto da sua vida. Quando você começa a falar do que incomoda, sem ter medo. Quando você começa, por exemplo, uma mulher que é muito vaidosa e ela se anula e deixa de se cuidar, muitas vezes fica com medo de se expor, de aparecer, porque pode ser que está sendo excessiva aos olhos de quem manipula. Quando Sim, ela volta a se cuidar, quando ela volta a ter uma rede de amigos, quando ela começa a se comunicar com a família, isso é aos poucos libertador, porque não é um processo que vai acontecer em uma semana, em um mês. Isso é algo que vai sendo progressivo. Hoje você identifica algo que incomodou, você fala para a pessoa, olha, até aqui você pode, a partir daqui não, você me incomoda. Então isso aqui eu falo porque já gerou um desconforto. E talvez em outras situações a pessoa não conseguiu falar e ela, quando ela começa a trabalhar isso dentro dela, ela começa a identificar os desconfortos e ali ela já começa a se posicionar. Por sim, exemplo, muitas pessoas são ridicularizadas na frente de outras, ou até mesmo expostas, né, pelos seus parceiros, amigos, colegas. sim. E muitas vezes, para eu ser aceita, para eu ser legal, para que as pessoas me vejam como uma boazinha, uma pessoa boazinha, eu não vou me posicionar porque isso gera um desconforto no outro. Então, eu anulo meu desconforto para deixar o outro confortável. Então, quando você consegue identificar e não ter medo de se posicionar, de falar não, de dizer que aquilo incomoda, porque se me incomoda, eu preciso que o outro olhe aquilo de outra forma, eu preciso que aquilo seja respeitado. Quando Sim, você invade um espaço que eu não te dei a permissão, isso é um direito meu de falar, sim, sabe? Então, quando a pessoa consegue ter essa força, essa coragem para começar a se posicionar, dizer não, a de repente até falar com algumas pessoas da rede familiar, começa a se olhar e a não se anular, já são sinais de que ela está se desvinculando ou reformulando aquela relação. O que eu acho, que é uma pergunta assim que eu faço normalmente, né? Você acha que essa relação ela pode ser reformulada? Você se vê dentro dessa relação mesmo se ele mudar ou ela mudar? É uma relação que você ainda quer sustentar mesmo, né, diante de tudo que está acontecendo? Você tem forças para permanecer? Porque muitas vezes existe aquela esperança de mudança no outro. Mas sim, enquanto o outro não muda, por que não mudo eu? sim. Sabe? Porque toda mudança que Exatamente. gera em você, ela vai refletir em quem está à sua volta. Sim, As pessoas vão passar a te respeitar, te olhar de forma mais cuidadosa. sim, E quando você impõe esse respeito, você está dizendo para o outro que você se valoriza, que você se respeita. sim, E pessoas que não são manipuláveis, elas incomodam sim. e, ao mesmo tempo, são respeitadas. Então, isso é muito importante. Sim, Acredito é que eu aquela tenha coisa. dito Eu mais. tenho um relacionamento onde uma pessoa diz que me ama. Uma pessoa diz que quer passar anos e anos comigo, quer ter um relacionamento comigo. Quando eu imponho o limite, aquela pessoa, ela entende. Uhum. Ela entende e respeita. Por quê? Porque às vezes a gente age de uma maneira tóxica, mas são pequenos momentos, não é, Sim, doutora? Porque às vezes eu tenho situações que a gente fala alguma coisa, claro. desrespeita, enfim. A gente tem situações que isso acontece, tanto Uhum. em relacionamentos amorosos como família, amigos, a gente tem essa situação. Só Sim. que até o ponto de você falar para mim assim, poxa, Karine, eu não gostei da sua brincadeira.
eu não gostei da forma que você falou comigo. E eu chegar a entender e não fazer mais, nossa, eu não sou uma pessoa tóxica, eu tive um posicionamento tóxico naquele momento. Então, assim, a pessoa que realmente ama você, que te respeita, ela vai falar, poxa, desculpa, isso não vai mais acontecer. Sim, Porque você colocou um limite ali. E não simplesmente não ligar para o que você falou e às vezes até fazer pior, né? Infelizmente. Na exato. próxima vai ser uma brincadeira não só para duas, três pessoas, vai ser para um público de 20 pessoas. Então, assim, Sim, exato. E a pessoa, quando gosta de você de verdade, seja amigo, né, seja quem for, e ela quer estar bem com você de verdade, ela vai respeitar esse limite, sim, sabe? Poxa, se incomoda, será que eu não posso mudar isso aqui? Será que eu sim, não posso olhar para isso com mais cuidado? Porque se incomoda, eu não devo repetir, sim. sabe? O incômodo que é gerado em mim não pode ser um conforto para você e vice-versa. E é o que você falou, nós somos também tóxicos na vida de outras pessoas, a gente acaba sendo um pouco é, é, invasivo, né, em Em algum algumas momento. situações, em algum momento. E Sim, eu falo que a gente é um ser humano em processo de construção, sabe? verdade. As relações nos constroem, as relações nos fazem ser quem somos. A gente precisa ter esse cuidado, sabe? Eu vejo que as pessoas têm muito medo de se posicionar, medo de falar não, medo de desagradar. Então, isso faz com que uma pessoa entre na sua vida com a porta aberta para fazer o que quer Verdade. e É verdade. dificulta a saída. É verdade, dificulta a barreira, né? É, e diante de tudo isso que a gente conversou, assim, doutora, como a gente consegue, depois de viver relacionamentos tóxicos, assim, como é que a gente consegue iniciar algum relacionamento saudável? Como é que a gente consegue esse processo, assim, de recomeçar e me separei de uma pessoa que eu vivia um relacionamento tóxico. E eu passei por esse processo todo e quero iniciar um relacionamento. Como é que a gente consegue viver isso de uma maneira saudável depois dessa pancada toda, dessa situação toda, de tudo de ruim que já aconteceu num relacionamento tóxico? Pensando que toda relação vai ser desafiadora, Sim, todo relacionamento traz desafios, traz o novo, e lembrando que nenhum ser humano é igual ao outro. Ou seja, o que eu vivi em uma relação, eu preciso me curar. Eu costumo falar que a gente precisa arrumar a bagunça da casa antes de colocar um novo morador, sabe? é verdade. Porque se você não se cura daquilo que você não dá conta, daquilo que você evita, daquilo que é recorrente na sua vida, que é um ciclo, você sempre vai culpar o outro. Você sempre vai buscar uma justificativa em alguém ou algo, ou um acontecimento, para aquilo que você está tentando jogar a responsabilidade na outra pessoa, ao invés de olhar para si e se curar. E eu Sim, acredito que uma relação, ela não é igual à outra. Os seres humanos, nós somos completamente diferentes. Então, primeira coisa, é não pensar que você precisa se fechar para uma relação porque a outra te machucou, porque o outro fez ou não fez ou deixou de fazer. Se permitir, mas principalmente se autoconhecer, sabe? Fortalecer a autoestima, se conhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta, saber os seus limites. Porque, digamos que você terminou hoje um relacionamento que tinha tudo isso aí que você falou, que, né, te devastou. sim, Será que é possível pontuar tudo aquilo que me incomodou, o que eu não quero, fazer uma listinha do que eu quero e o que eu não quero? É claro que ninguém vem pronto, ninguém vem num pacote prontinho para você, de acordo com todas as suas necessidades, tudo que você busca. sim, Então, é entender que você precisa se curar primeiro de tudo que aconteceu, porque por mais que você não tenha causado algo no outro, ou que você foi afetada por aquela relação, você precisa também se curar, sim, porque o ciclo ele pode se repetir, porque você pode talvez causar no outro aquilo que causaram com você, sim, repetir com o outro que fizeram com você. Então, assim, precisa ter esse olhar e esse cuidado, porque o autoconhecimento ele liberta.
Sim. Ele te liberta, ele te faz enxergar com outros olhos, ele te faz enxergar perspectivas novas, saber o que você quer e o que você não quer. E ter esse cuidado de identificar logo no início padrões, situações, sabe? Não se permitir a se anular as situações onde você não tem voz, onde você é anulada, apagada, e começar a entender que uma relação vai te trazer uma surpresa, a outra vai te trazer outra surpresa, algo desconhecido, e se você se permitir conhecer, é muito válido, mas esteja disposta a correr os riscos. Mas quando você se conhece, você sabe identificar o que você quer e o que você não quer. E aí fica mais fácil seguir com aquela relação ou encerrar no início, quando você já, digamos que assim, não, isso não é para mim, esse padrão eu já conheço, essa pessoa não me trata da forma como eu mereço. É o senso de merecimento mesmo, é aquilo que você acredita que você merece, é o que as pessoas vão te dar. Não, e a gente entender também, né, doutora, que as pessoas, todas as pessoas hoje em dia estão se curando de alguma coisa, Sim. né? As pessoas, elas vêm com seus traumas, elas vêm com as suas situações, com seus defeitos. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar aos poucos isso, né, começa a enxergar aos poucos isso, defeito. A Não, gente sabe que em algum momento a pessoa vai estar mostrando ali alguma coisa que não é bacana, que não é legal. Mas aí é que tá, a pessoa mostrar alguma coisa que não é bacana, não é legal, e a pessoa tentar fazer o melhor, melhorar, é diferente de uma pessoa que o tempo todo ela mostra coisas ali que vê que está incomodando uma outra pessoa e a pessoa continua. sim. Então, assim, é você entender que aquela pessoa que está ali do teu lado, ela vai trazer questões para você, ela vai trazer dúvidas para você. Em alguns momentos você vai ficar triste com ela, vai se decepcionar com ela. Nós somos seres humanos. As pessoas estão se curando e se tratando o tempo todo. Sim, E procurar ajuda, procurar ajuda, procurar ajuda. Eu falo isso assim o tempo todo, porque as pessoas ficam com vergonha de procurar, de falar da tua vida pessoal. A gente é preparado para isso, né? É entender que a gente estuda isso para ajudar também. A gente se verdade. ajuda porque a gente estuda, eu sou psicanalista, você é psicóloga. Então, assim, a gente lê muito, a gente estuda muito, e a gente sabe os pontos, Sim, sabe, que a gente precisa alinhar. E a gente também não é perfeito. Então, a gente sabe que relações não são perfeitas, não. mas é procurar se melhorar o tempo todo. E é aquela coisa, quando você se conhece, quando você falou, quando você se conhece e você tenta melhorar todo dia um pouquinho, aquele relacionamento, ele vai ser saudável, não vai ser perfeito, mas ele vai ser saudável. Porque o saudável é quando você está ali e você tem vontade de voltar. E você não tem medo de falar, não tem medo de, não fica pisando em ovos para falar alguma coisa, para dar sua opinião, para falar que gosta de verde, a outra pessoa gosta de rosa, para falar que quer Paris, o outro quer aqui, sabe, em Brasília. Sim, E assim, é falar sem medo de ouvir um grito, um xingamento, sabe? Enfim, é você não ter medo, você viver uma relação onde você se sente, não é segura totalmente, porque ninguém é 100%, mas você se sentir bem ao ponto de você dar a sua opinião e poder ser você mesma, né? sim. É o que eu falei, é o universo do outro, né? O desconhecido. As Sim, pessoas trazem, né, traumas, feridas de longa data, de relacionamentos que vão perpassando ali, né, de um para o outro. E sim, só que quando você sabe o que você quer, o que você busca, o que você não quer, você não aceita, sim, sabe? E você não tem que se anular. O amor, ele não anula, ele não faz com que a pessoa se apague para ser, sim, para merecer, sabe? Não é a todo custo, não pode ser a todo custo. O sim, amor, ele é um aconchego, que é o que você falou, que é o lugar onde você encontra no final do dia, onde você pode descansar, descansar das suas feridas, do seu cansaço, sem aquilo voltar contra você daqui a um tempo, sim. sabe? Sem aquilo ser usado contra você, onde as suas fraquezas vão ser acolhidas e não, digamos que assim, que vão ser armas, né? Usadas contra você, Intensificadas, né? intensificadas, exatamente.
Então, o autoconhecimento, ele é libertador, eu falo isso, sabe? Terapia é essencial quando você se conhece, é libertador quando você se cuida, quando você se olha, quando você trata as suas feridas, né, do passado ou de outros relacionamentos, assim como a gente falou aqui, para que você também não vá ferir o outro. Sim. Porque às vezes eu saio tão magoada de um relacionamento, de uma relação, que eu encontro alguém disposto, mas eu não consigo enxergar aquilo me bloqueia. E eu falo, não, não quero, tá começando tudo de novo, eu não mereço. E nem sempre é assim. Nem sempre. Então é o universo desconhecido, é se permitir, é se conhecer, é se curar, é sair de uma relação delicada, tóxica e talvez não dar um tempo para você para respirar sobre aquilo, pode te causar ainda situações piores. E que o outro talvez não consiga, ou não, digamos que assim, não mereça aquilo que você está oferecendo. É aquela coisa que você falou, arrume sua casa porque o novo morador está vindo aí. Exato, exatamente. Arrume Essa a sua frase é casa ótima. e cuide do jardim da sua mente, como a gente conhece essa frase bem, Boa, né? boa. Quando a Essa gente, também é quando a ótima. gente arruma a bagunça que ficou, quando a gente deixa a casa em ordem, a gente pode receber uma visita, né, doutor? Exatamente. Mas arruma a bagunça primeiro, sabe? Se cura, Sim, não tenha pressa de um outro relacionamento. Às vezes eu saio de uma relação já pensando em outra e nem quero saber. Aí existe aquela carência, existe aquela vontade de estar com alguém, o medo de ficar sozinha. Eu me acostumei tanto a me relacionar que eu não sei ficar sozinha. Se conheça, se dê esse tempo, sabe? Respira. sim. Goste da sua própria companhia, em primeiro lugar, sabe? Seja a sua melhor companhia, para que Sim. você consiga ser para o outro. A gente já é inteiro, né? A gente só precisa de alguém para, Completar. eu não digo nem somar e completar, alguém para iluminar, né? Porque nós já estamos aqui, nós já estamos aqui é, vivos, felizes, a gente precisa de alguém para colocar mais luz, né? Exatamente. E essa pessoa, quando ela vai chegando na nossa vida, e ela vai trazendo luz e iluminando as nossas qualidades, fazendo com que a gente enxergue as coisas boas que a gente tem, é um tipo de pessoa que a gente precisa ter por perto, né? Sim, em toda a nossa rede, seja em Sim, casa, seja os amigos do trabalho, até porque a gente passa a maior parte, muitas vezes, no trabalho, no né? trabalho. Sim, Então, por que não é entrar para verdade. transbordar, né, na vida de alguém? E Sim, quando você é curado, é aquela frase também que a gente ouve muito, que pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. sim, Isso fala muito sobre o que a gente carrega, né? Eu estou disposta a sim, entregar o que de mim para o outro, mas eu sim, passei por isso, então eu vou com calma, não vou dar isso e fica se policiando, quando simplesmente precisa só sentir. verdade. E não ficar com medo de arriscar, porque a gente está arriscando o tempo todo. Não é Sim, o medo de começar algo novo, mas quando começar, que você comece sabendo o que você quer, o que você merece. exatamente, exatamente. Ai, Tatiane, eu te agradeço Ai, eu que tanto por agradeço. esse bate-papo, foi tão bacana bater esse Vamos papo fazer com mais vezes, você. porque eu amei. Vamos fazer outros temas e a gente vai conversando. Queria te agradecer por você ter Eu que topado, agradeço mais uma foi vez. maravilhoso. Foi. Eu falo que assim, fluiu como um bate-papo. Eu acho É que aqui verdade, estamos de mulher para mulher. Acredito que muitas sim, que se passaram se identificaram e a gente sim, não ficou no técnico, né? Que eu acho que é o é legal. verdade, Foi é muito humano verdade, isso. e estou E pronta eu para a espero, próxima. eu espero que as pessoas que tenha participado ou que as pessoas que vão ver depois, né, no YouTube, eu espero que as pessoas elas consigam refletir um pouco, né, Sim, se tiver dentro de uma relação assim ou se tiver alguém próximo vivendo isso, que as pessoas consigam chegar, ter acesso a essa pessoa para ajudar, né, porque muitas vezes a gente não tem acesso, mas quando a gente tem acesso, que a gente converse com essa pessoa e tente trazer ela de alguma forma para si, porque é tão bom quando a gente consegue ajudar, né? sim.
E que as pessoas procurem Exatamente. ajuda, procurem terapia, procurem ajuda profissional, porque muitas vezes a gente não consegue falar com os nossos familiares e amigos, mas às vezes a gente consegue falar com uma terapeuta, com uma psicóloga, com uma psicanalista. Então, Exato. assim, que as pessoas procurem ajuda, que as pessoas não tenham medo, Sim. porque a gente está E aqui, nem a gente é vergonha, né? profissional. É Porque isso, muitas vezes existe vergonha. vergonha de contar o que acontece, Sim, medo do sim, julgamento, vergonha porque sim. acha que talvez as pessoas vão julgar, né? E vão É, dizer assim, sai da relação, mas vamos ter sim, força para sair. Então sim, não é simples. Essas pessoas, né, que passam por isso, elas merecem um olhar cuidadoso e não de julgamento, porque sim. não é falta de força, não é fraqueza. Não, A pessoa não dá conta de sair, ela não tem recursos, né? E dentro da sua sim, individualidade, cada um encontra o seu recurso para fazer algo ou não fazer. sim, E tudo no seu tempo, tudo gradativo, é mas o verdade. importante é identificar e é saber que aquilo não está legal e É, buscar ajuda. é entender, buscar ajuda. É isso, Sim, Tatiana. Muito obrigada, tá, meu eu que amor? Até a próxima. Te agradeço. agradeço de Até. coração, foi ótimo. Eu que E a gente vai agradeço se mais uma falar mais vez. vezes, se Deus quiser, tá Com bom? certeza. Beijo para você, meu Beijo, até amor. mais. Tchau, boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau. Boa noite.